Senhores, que a paz de Cristo permaneça conosco, hoje, agora e sempre, com muita alegria e satisfação, que mais uma vez aqui nos encontramos nessa casa abençoada, para juntos nos ligarmos a Deus. E como todo trabalho espírita, a gente começa com a prece e termina com a prece. Vou pedir para a nossa amiga Marília fazer a prece inicial. Mestre amado, aqui nos reunimos em Teu nome e te pedimos, Senhor, poder contar com a Tua bênção e a Tua proteção, intuindo o nosso palestrante para que ele possa discorrer sobre o assunto, trazendo o conhecimento que vai nos ajudar no nosso autoconhecimento e transformação. Abençoa-nos a todos com a Tua paz, que assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, que damos por iniciado mais uma reunião pública doutrinária na noite de hoje. Que a paz de Cristo permaneça com todos nós. Conforme consta, aí no primeiro slide, o tema da palestra de hoje é baseado numa frase que Jesus disse no Sermão da Montanha, que ficou traduzido no português dessa forma: não julgueis para não serdes julgados. Como hoje em dia, na natureza, nada se cria, tudo se copia, então a gente pede ajuda a quem já elaborou essa palestra em outros momentos, e eu pesquisei na internet e achei alguns slides bem interessantes que foram organizados por esse rapaz aqui, Sérgio, Gregório, lá no ano de 2010. E aqui é o centro que ele faz parte, na época, não sei se ainda está, que é o Centro Espírita Ismael. Então, quando eu pego a fonte, eu gosto sempre de trazer, da onde eu tirei essa fonte. Eu poderia até botar ali meu nome, enfim, mas eu achei melhor deixar como estava, apesar de que alguns slides foi eu que coloquei. Então, claro que eu dei uma repaginada no meu formato, mas a base do trabalho foi de Sérgio, que é um palestrante espírita também. E aí, vamos fazer uma pequena introdução sobre o que a gente vai abordar hoje. O que significa julgar? O que é julgamento? É possível suprimir o julgamento? Como interpretar o não julgueis para não serdes julgados? Eu proferi essa palestra num centro lá na Várzea, cuja sigla é SELEC, e tem uma pessoa lá, um senhor, que é estudioso também do Evangelho, e ele comentou que alguns tradutores, inclusive o Clóvis Nunes, que é um excelente palestrante, ele vem mostrando que essa tradução não é tão fiel assim, não julgueis para não ser julgados. Por quê? Como é que a gente vai conseguir suprimir o julgamento, se a gente faz julgamento o tempo todo? Então, a gente não pode tomar ao pé da letra isso, Claro que a gente vai explicar aqui qual é o julgamento que a gente tem que evitar. Claro que um julgamento leve, ou seja, no momento que você faz uma escolha, você está fazendo um julgamento. Eu escolhi essa camisa para vir aqui, eu deixei de usar uma outra camisa. Então, eu julguei que essa camisa ficaria melhor em mim hoje. Então, foi um pequeno julgamento que a gente faz. Isso aí não é condenado. Qual é o julgamento que é condenado? É isso que a gente vai tentar explicar aqui. Por isso que, na verdade, a gente poderia até usar uma tradução no sentido de que o errado, na verdade, está na condenação. Não condeneis para não ser descondenado. Poderia ser uma outra forma de traduzir essa questão. Mas vamos lá, vamos ver o que é que diz o dicionário. Julgar, o verbo julgar, o que é que ele significa? Formar opinião, conceito sobre pessoas e coisas. Então, conforme o exemplo que eu dei da roupa que eu estou usando, é uma coisa. Então, a gente faz julgamentos o tempo todo. A gente julga a parede, a cadeira, o tempo. Então, coisas são muito julgadas o tempo todo. E pessoas também, infelizmente, são muito julgadas. Por quê? A gente forma opinião. Nós pensamos, nós raciocinamos. Já dizia René Descartes, penso, logo existo. Então, a capacidade de raciocínio da gente faz com que a gente emita opiniões, que nem sempre podem estar certas, São conceitos que a gente elabora. E o que é o julgamento? É o ato ou efeito de julgar. É uma opinião, é um juízo, é uma apreciação. Então, toda vez que a gente emite uma opinião, nós estamos fazendo um julgamento, tá certo?
Não julgueis para não ser julgado. Vamos ver como é que está na Bíblia. Então, quem quiser depois, observe lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de 1 a 5, tem escrito assim: não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Então, existe um sistema de medidas. A gente, quando começa a estudar física, né, na escola, no colégio, a gente começa a ver comprimento, a gente vai medir no sistema de metro, quilômetro, centímetro, então tem uma escala de medição. Então, a mesma medida que você aplica para o outro, disse Jesus, vai ser aplicado para você. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Então, foi um grande alerta isso que Jesus deixou para a gente. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Olha aí, essa frase daí já é um tema de uma outra palestra, que está relacionado com o tema da palestra de hoje, não é? É interessante isso. Como às vezes a gente percebe pequenos defeitos nos outros e não enxerga grandes defeitos em nós. A maioria de nós temos dificuldade de admitir nossos erros. E aí a gente usa, né, da moderna psicologia, da psicanálise, para dar uma explicação para isso. Freud, ele elaborou um estudo sobre o inconsciente, sobre toda essa questão da mente, e junto com a filha dele, Ana Freud, eles colocaram um nome para isso, chamado mecanismo de defesa. E um dos mecanismos de defesa que a gente mais usa é o mecanismo de defesa da negação. Qualquer coisa ruim que chegue para a vida da gente, a maioria das pessoas usa como mecanismo de defesa a negação. Vamos supor, se chega uma notícia que eu não quero admitir que aconteça, mas que pode acontecer, de repente, ligam para o meu celular, eu atendo e digo, olha, sua mãe morreu. Qual é a primeira ideia que você vai ter? Não, minha mãe não. Que é isso, né? Então, a primeira coisa que você faz é negar. Seu filho está usando droga. Meu filho, não, mentira, não é? Então, geralmente, a gente tem esse mecanismo de defesa de não aceitar uma informação que venha de fora. A primeira coisa, a gente duvida. Até certo ponto, isso daí é favorável, porque realmente a gente não pode acreditar em tudo que vem na gente. Principalmente nos tempos de hoje de fake news, tantas notícias falsas que são espalhadas por aí. É necessário ter o bom senso, é necessário usar a inteligência, como eu falei, que é a principal característica nossa do ser humano. Mas o que é que a gente observa? A gente olha muito o cisco no olho do outro. O que significa isso? O que é o cisco? É uma coisa tão pequenininha, não é? E a gente presta atenção nisso no outro. E a trave no nosso olho é uma coisa muito maior, que a gente tem dificuldade de admitir, porque a gente nega. A maioria das pessoas, por conta do orgulho, tem uma dificuldade de dizer que tem defeitos. E às vezes a gente não gosta quando alguém diz para a gente que a gente tem algum defeito, não é? Às vezes a gente até arranja uma briga, quando na verdade a gente tem que aprender com essa crítica, porque ela pode ser uma crítica construtiva. Por isso a importância do inimigo. Às vezes a gente não entende isso, né? A gente quer que todo mundo seja nosso amigo. Não vai conseguir, porque nem Jesus Cristo conseguiu. Até hoje tem pessoas que são inimigas de Jesus. E declaradamente inimigas de Jesus. Tem gente que nem acredita que Jesus existiu. Tem gente que duvida das palavras de Jesus. Então veja, se nem Jesus Cristo, que é o ser mais elevado que nós temos conhecimento, que pisou aqui no planeta Terra, conseguiu agradar a todos, que dirá o coitado do Glauco Guedes, né? Então é natural que a gente vai ter adversários. E Jesus já alertou quanto a isso. Para os seus discípulos, para os seus apóstolos, ele disse, bem-aventurados quando caluniarem, quando perseguirem. Então vai acontecer. E isso é muito comum em todo lugar, não é só no centro espírita, não. Na igreja católica, na igreja evangélica, em todo lugar, mesmo no local em que a gente se volta para Deus, mas a gente vai encontrar pessoas com pensamentos diferentes, ponto de vista diferente. E a gente precisa aprender a exercitar a tolerância, convivendo com diferentes. E aí vem uma virtude que está muito em voga hoje em dia, a alteridade, que é essa capacidade da gente conviver com o diferente e aprender com o diferente. Não necessariamente concordando com ele, por mais absurdo que seja o que ele esteja dizendo, mas ele tem o direito de dizer.
E a gente tem que aprender a ouvir. Que bom que nós temos 2 ouvidos, né? E uma boca só. Mas a maioria das pessoas só querem falar e impor seu ponto de vista. Mas, na verdade, a gente deveria dialogar, não é? Nós temos 2 ouvidos. E aí, quando eu sou palestrante, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu falo isso para mim também. Então, vamos lembrar dessa pergunta que Jesus fez. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Vamos parar para perceber o que nós temos que melhorar em nós e não no outro. Eu gosto de usar um exemplo bem interessante. Graças a Deus, nessa encarnação, eu sou espírita desde criança. Então, eu frequento o centro, né, há muito tempo, graças a Deus, e eu observo que já aconteceu comigo, e eu acredito que deve ter acontecido com a maioria aqui, para não dizer todos, que chega alguns momentos que quando você está assistindo uma palestra, você pensa assim, eita, essa palestra era bom que minha mãe estivesse ouvindo, não é? Era bom que meu pai estivesse ouvindo, meu marido, meu filho, minha filha, meu chefe, meu colega de trabalho, meu vizinho, minha vizinha, eita, era tão bom que ela estivesse aqui ouvindo, né? Mas, na verdade, é para a gente. A gente tem que tirar a trave que está no nosso olho. Não é tirar o cisco que está no olho do outro, não. O problema da gente é que a gente quer consertar o outro, né? A gente quer mudar o outro. Quando, na verdade, a mudança ela tem que ser de dentro para fora. Nós só podemos mudar uma pessoa nessa vida. Quem é? Nós mesmos. É o autoconhecimento que leva a gente a essa autoanálise, a esse mergulho interior para a gente se modificar. E aí, na doutrina espírita, a gente usa uma palavra, na verdade são 2, né? Mas que estão sempre juntas, e aí parece uma palavra só, que é reforma íntima. Já ouviram falar dessa palavra? Como é importante, né? A reforma íntima. Mas vamos continuar. Ou, como você se atreve a dizer ao irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? É a história do sujo falando do mal lavado, não é? Com que autoridade você tem para recriminar o outro se você também pratica esses atos? E aí a gente tem que fazer que nem um professor de criança. Eu já dei aula de evangelização no Centro Espírita e é um trabalho maravilhoso e muito importante. E aí tem uma musiquinha que a gente usa, que já vem de outras religiões, que diz assim: cuidado, boquinha, com que fala, cuidado, boquinha, com que fala. Né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque o Salvador está olhando, né? Ou seja, Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele está vendo tudo o que a gente faz. Às vezes tem gente que fica com medo disso, né? Cria até uma neurose, né? Uma paranoia. Ai meu Deus, Deus está me vendo, ai meu Deus, e aí vem um complexo de culpa, né? O complexo de inferioridade, aí a pessoa fica mal, triste, porque Deus viu o que eu fiz, mas não é motivo de desespero, não. Errou, se arrepende e tem que fazer o quê? Reparar o erro. Que bom que a gente tem a oportunidade de reparar todo o erro. Então, a culpa, ela não é positiva. É importante a gente ter responsabilidade perante nossas atitudes para que a gente possa assumir. Eu errei, me desculpe, me perdoe. Essas palavrinhas são muito importantes, né, gente? Sinto muito. Me perdoe. Olha que coisa linda, né? Isso é uma prova de humildade, de você reconhecer o seu erro. Então pare de querer tirar o cisco do olho do outro e comece a tirar a trave que está no seu olho. É essa a principal mensagem da noite de hoje. Eu quero que todo mundo saia daqui pensando nisso. Pare de querer modificar o mundo, modificar o outro. A gente vai conseguir modificar o outro e o mundo se a gente se modificar, dando o exemplo, não é? E aí Jesus, ele é forte. Olha a palavra que Jesus usa. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu próprio olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, o nosso julgamento ele é falho. Porque tem uma trave. Vocês já pararam para perceber? Vocês já viram o cavalo que tem uma trave assim, né? Para ele andar sempre na linha reta, né? Burro, né? Jumento, às vezes tem, né? Para não desviar o olhar. Ficar focado o olhar no foco, né? Ou seja, num sentido, né? Numa direção, não é isso? Então, a gente precisa tirar a trave do nosso olho. E aí a gente vai conseguir enxergar melhor. Hoje se fala muito de consciência ampliada. Já ouviram falar isso? Ampliar sua consciência para você expandir, ou seja, você vai ver além do que você via antes.
E a maioria das pessoas sentem isso quando começam a vir ao centro. Já pararam para perceber? Lembra como vocês eram antes de vir ao centro? Mudou ou não mudou a forma de enxergar o mundo? Hoje você vê uma notícia de uma forma diferente. Você vê uma notícia até de uma violência, de uma coisa ruim, você vai dizer, não, tem um motivo para isso estar acontecendo. É o resgate, é a lei de causa e efeito, né? A bala perdida. Será que existe bala perdida? Então a gente já tem consciência hoje que não é bala perdida. Tem um porquê. Por que aquela bala atingiu aquela pessoa que aparentemente não tinha culpa? Será que ela não tinha culpa? Então a doutrina espírita dá explicação que outras pessoas não entendem, não é? E a gente tem que aprender a conviver com pessoas que não conseguem ampliar a consciência, porque precisa tirar a trave do olho para enxergar melhor coisas que antes a gente não enxergava. E aí eu gosto muito dessa imagem. Já pararam para perceber quando a gente aponta o dedo, tem 3 dedos apontando para a gente? Quando apontamos o dedo para julgarmos alguém, outros 3 apontam para nós mesmos. Não é forte essa imagem, né? E pode ver, geralmente a gente aponta o dedo quando a gente está discutindo, né? Porque você, porque não sei o quê, não é? E tem gente que, se alguém apontar o dedo para a pessoa desequilibra, né? Tá apontando esse dedo para quê? Quer ir para cima do dedo, para quebrar o dedo, né? E aí começa a briga, a violência. Não é o caso de vocês, graças a Deus, todo mundo aqui é muito sereno, muito paciente, muito tranquilo. Mas a gente vê na novela, né? Isso, né? Nos filmes, né? E na vida dos outros. A gente não, graças a Deus, todo mundo aqui é muito equilibrado, todo mundo é zen, né? Tranquilo. Então, qual é o problema do julgamento? Primeiro problema é a limitação do conhecimento. Vocês têm noção que o nosso conhecimento é limitado, gente? Como o nosso conhecimento é limitado? E eu gosto muito da frase de Sócrates: só sei que nada sei. Vocês já pararam para perceber que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem noção de que a gente não sabe de nada? Às vezes eu tenho essa impressão, não é? Quanto mais eu leio, mais eu vejo quanto eu tenho que ler. Quanto eu tenho que estudar? E olha que eu já li mais de 300 livros. Quem me conhece aí sabe que eu adoro ler livro. E cada vez surgindo mais livros. E a lista está aumentando, viu? Não tem mais lugar para guardar os livros. Tem que montar um estante lá para botar os livros. Porque é muito livro que eu já li e que eu ainda tenho que ler. Porque a gente vai sempre aprendendo, aprimorando, buscando esse conhecimento, que ele é o quê? Ilimitado. Por mais que a gente saiba muito de uma coisa, a gente tem que estar sempre se atualizando. É ou não é? Em todas as áreas de conhecimento. O planeta Terra ainda não é um orbe bem desenvolvido, porque na classificação dos mundos, o planeta Terra ele é um mundo de quê? De provas e o quê? E expiação, olha aí, ou expiações e provas, né? A ordem dos fatores não altera o produto, a ordem dos tratores não altera o viaduto, não é isso? Tá certo? Mal predomina sobre o bem, vocês acreditam nisso? Infelizmente, em alguns lugares o mal ainda predomina. Graças a Deus, estamos passando por uma transição planetária. Então, hoje, isso daqui é questionável. Depende do lugar. Por exemplo, aqui no GEAC, eu acredito que o bem está predominando sobre o mal, né? Eu tenho esperança disso. Mas, dependendo da região onde a gente for, a gente vai ver os índices de criminalidade, de violência, são bem altos. Então, assim, tem lugares que você sente o bem predominando sobre o mal. Já tem lugares que você sente o mal predominando sobre o bem. Então, tudo depende do ambiente, do lugar, do momento, do contexto histórico. Mas é importante a gente acreditar que existe a lei do progresso, existe a lei da evolução. E aí eu uso uma frase muito interessante. Quem já assistiu palestra minha já pode ter ouvido. Mas como tem sempre alguém aqui novato, eu gosto de repetir. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Vocês conseguem repetir essa frase? Vamos repetir acreditando nisso. Hoje, todo mundo junto, vai ficar bem bonito na filmagem. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje. Teve gente que não falou. Eu não sei porquê, tem gente que não gosta de falar, né? Nas minhas palestras é participação, viu? Se você veio para cá pensando que ia dormir nesse ar-condicionado gostoso, né? Vai dormir não, filho, né? Olha que coisa linda, porque a palestra é de quem? Glauco Guedes. E comigo, ó, ninguém dorme, tá certo? Então vamos participar, vamos mandar embora o sono, vamos mandar embora o tédio, né? E vamos aprender, porque a palavra tem poder. Eu não vou obrigar, quem não quiser eu respeito o livre-arbítrio, mas eu vou incentivar a participação de todos. Vamos lá? Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu estarei melhor do que hoje.
Quando vocês estiverem se sentindo tristes, repitam essa frase. Lembrem, aquele menino que falou aquela frase, como é mesmo? Usa aí, o cérebro foi feito para memorizar, para aprender. Não vamos deixar aí o alemão pegar a gente de surpresa não, né? O mal de Alzheimer, né? Precisa exercitar a memória, tá certo? Então, vamos começar a aumentar o bem. Vamos acreditar no poder do amor, que a luz vence as trevas, né? E entender que a evolução, ela é lenta. Ela é rudimentar. A verdadeira evolução, ela é assim, ó, passo a passo. Tem gente que quer dar um passo maior que a perna, aí acaba caindo. Não é não? A gente precisa, ó, calma, respira, paciência. O tempo, né? A gente estava falando sobre o tempo. Como o tempo ele é perfeito, ele é maravilhoso. E a gente precisa desacelerar. Vocês conhecem Augusto Cury? Já ouviram falar em Augusto Cury, o psiquiatra, escritor, cientista, pesquisador? Não é maravilhoso ele? Quem já leu algum livro de Augusto Cury? Levanta a mão para ver aqui quem é bom de leitura. Olha aí, quem não leu ainda, vá ler, viu? Maravilhosas as obras de Augusto Cury. Augusto Cury, faz algum tempo que ele vem falando sobre a SPA. Já ouviram falar de SPA? Síndrome do pensamento acelerado. Tem gente que sofre de insônia. Vamos fazer aqui uma rápida averiguação. Quem aqui sofre atualmente de insônia? Levanta a mão para ter uma ideia. Tem muita gente sofrendo de insônia? Graças a Deus até que não tem muita gente sofrendo de insônia, não. Mas, geralmente, quem tem essa síndrome tem dificuldade para dormir, não é? Porque a mente fica assim, ó, pensando um monte de coisa. Amanhã tem que acordar cedo, tem que pagar aquela conta, tem que tirar a carne do congelador, fazer amanhã do almoço, tem que ir na escola do menino, tem que visitar minha mãe que está doente, tem que ir na casa da minha avó, tem que ir para a semana, tem que viajar para a praia, e tem que fazer aquilo, tem que fazer... Então não para de pensar, o pensamento... Tem gente até que na hora de falar é assim, né? Você liga para a pessoa, oi, tudo bom? Oi, Glauco, tudo bom? Peraí, quem ligou foi eu, deixa eu falar. Respira, desacelera. Então tem gente que é assim, né? E você vê isso no dia a dia, até na hora que está andando. É um corre-corre, né? Você encontra uma pessoa e diz, oi, tudo bom? Tudo bom. Mas minha vida está um corre-corre. Eu disse, não, você está correndo maratona, né? É atleta agora, é? Menino, não sabia que tu era atleta, não. Então, olha, calma. Eu gosto muito daquela canção, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. Então tem hora que a gente precisa desacelerar, respirar, devagar, sem pressa. Para que a pressa, se o destino é a morte, não é não? Deixa eu ficar um pouquinho, devagarzinho. Devagarzinho a gente chega lá, olha aí. A evolução, ela é o quê? Rudimentar. Como diz a canção, né? A passos de formiga e às vezes até sem vontade. Lulu Santos canta, não é? Então a gente precisa entender essa evolução do planeta Terra. E nós ainda estamos sujeitos ao viés de julgamento. Nós somos julgados o tempo todo e julgamos os outros também o tempo todo, não é isso? Olha aí o anjinho e o diabinho. Quem não tem isso, né? O Freud, ele tentou explicar isso dizendo que dentro de nós tem 3 questões muito fortes, que é o id, o ego e o superego. É bem interessante essa elaboração. Nós que somos espíritas sabemos que todos nós temos um anjo da guarda. Não é? Ele não tem asa nem auréola não, tá? Isso aqui é só uma questão figurada, né? Não vamos tomar um pé da letra. É um espírito superior, é um guia, é um mentor. Você pode chamar ele da forma como você quiser. E esse demônio, todo mundo tem um demôniozinho junto de você? Não necessariamente, mas infelizmente a maioria existem espíritos obsessores que nos induzem ao mal. Mas que bom, e a gente precisa focar nisso aqui, ó, no bem. Que bom que todos nós temos um anjo da guarda. Então faça a oração para o anjo da guarda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final tem várias preces, uma mais bonita que a outra, e uma delas é a oração para o anjo da guarda. Já viram essa oração? É maravilhoso. Quem aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Levanta a mão. Quem tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo? Olha, 90%. Agora vem a pergunta, a sua consciência é seu guia, viu? Não queira mentir, não. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, do início ao fim, da introdução à conclusão? Olha que coisa boa, por isso que eu gosto do GEAC, tá vendo? O pessoal aqui é estudioso. E quem não leu ainda, vai estudar, vai ler, que é muito importante a leitura constante dessa obra, né? Fazendo o Evangelho no lar, não é? Pelo menos uma vez na semana, se reunir em família, não é isso, gente? Para quê? Para que a gente escute mais isso aqui, ó, o lado bom. O copo está meio cheio ou meio vazio? Tudo é uma questão de perspectiva.
Então a gente precisa agradecer mais em vez de reclamar tanto. Quando a gente reclama, a gente está aqui, ó, na sombra, na parte negativa. Vamos ver o lado positivo. Tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo. A gente precisa entender isso e focar mais no que é bom. Então vamos colocar isso como meta, né? A gente precisa fazer o evangelho no lar. Deixa eu ver agora. Quem aqui faz o evangelho no lar? Levanta a mão para ter uma ideia. Com regularidade, com disciplina, disciplina, disciplina. Quem não faz ainda dá tempo de fazer. Faça e você vai ver o resultado. Quais são os problemas do julgamento, gente? É a interpretação da realidade. O que é a realidade? Aristóteles, ele fala que nós pensamos de forma dicotômica. O que significa isso? Dicotomia é o quê? Duas formas, dual. Já perceberam? Sol e lua, sombra e treva, masculino, feminino, positivo, negativo, certo e errado, bom e mal, rico e pobre. Então, é da natureza humana a gente estabelecer rótulos e colocar como diferenças um lado e outro, né? Esquerda, direita, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, muito forte. E aí, às vezes, a gente acaba ficando o quê? Extremista. A gente não percebe que pode existir um caminho do meio. Nem sempre é só um lado ou outro, porque cada caso é um caso. O que é ser rico? Eu posso ganhar R$1.000 e me achar rico. E eu posso ganhar R$10.000 e me achar pobre. Então, isso é uma questão muito o quê? Subjetiva. O que é perto, o que é longe? Eu moro em Olinda, em Ouro Preto. Aí quando eu digo, eu fui dar palestra no GEAC. Mas, Glauco, tão longe, tu vai dar palestra lá. Minha gente, com carro, com ônibus, com Uber. O que é longe? O que é perto? Então, tudo é uma questão de força de vontade. Tem gente que mora do lado do centro. Ah, vou nada, é muito longe. Menino, tu mora do lado, de frente do centro e não vai. Deixa de tua preguiça, né? Então, às vezes, é o quê? É desculpismo. A gente tem que ter força de vontade. Tem gente que parece que começa a trabalhar na meteorologia quando começa a frequentar o centro. Já perceberam isso? Tem gente que antes de vir para o centro, olha para o céu. Ah, não vou não, vai chover. Mas, gente, está prevendo o tempo agora? Abre uma tenda, né? Já está prevendo o futuro, né? Diga aí os números da sorte. Então, a gente precisa acabar com isso. Que é o quê? Vencer as resistências. Se aquilo é bom para mim, eu vou, independente do julgamento dos outros, do que os outros vão falar, porque vai vir contratempos. Vai vir dificuldades para ver se a gente vai perseverar até o fim. Então, cuidado com os extremos, gente. Tudo em excesso faz mal, né? Dificuldade de ver o inimigo como amigo. Olha aí que coisa incrível. E a gente viu isso agora recentemente nessas eleições, né? Quantas amizades se perderam. E a gente precisa entender quem é nosso amigo, quem são os nossos inimigos. Os verdadeiros inimigos estão onde? Dentro de nós. O outro é só uma projeção daquilo que tem em mim. Freud também fala sobre isso. É um mecanismo de defesa. A gente projeta no outro aquilo que tem em mim. Por que isso está incomodando? Tem gente que se incomoda tanto com certas coisas. Por que isso te incomoda? É a vida do outro. Deixa ele livre. Nós somos livres. Existe o livre-arbítrio. Ah, mas está errado. Sim, se está errado, se está certo. Um dia ele vai arcar com as consequências das escolhas dele. Mas é a vida dele. Cuide da sua vida e deixe a vida dos outros. Agora tem gente, né, que tem que criar gato, né, para cuidar logo de 7 vidas, né, porque o negócio é sério, mas gosta de cuidar da vida dos outros, né? Você não consegue cuidar nem da sua própria vida, ainda quer cuidar da vida dos outros? Não. A gente pode ajudar, como Cirineu ajudou a carregar a cruz, mas a cruz cada um tem que carregar a sua. Eu não posso carregar o problema que é do outro, não. Eu posso ajudar se ele me pedir ajuda. Olha aí, existe isso também, viu? Vamos respeitar tudo no seu tempo, porque Jesus não forçou ninguém a nada. Tem muita gente que diz, não sou obrigado a nada. Realmente, você não é obrigado a nada. Mas existe uma lei, que é a lei de ação e reação. Eu posso fazer o que eu quiser? Posso, gente? Posso, mas não devo, né? Uma coisa é poder, outra coisa é dever. E aí eu uso uma outra frase muito interessante, que eu aprendi muito nessa doutrina e venho repassando. A semeadura é livre, mas a colheita é o quê? Obrigatória. Vocês conseguem repetir essa frase? Vamos ajudar quem está iniciando no centro, que não conhece ainda essa frase, para sair daqui com a memória dessa frase. Vamos lá? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Eu posso plantar espinho, não posso? Mas eu vou colher o quê? Espinho. Se eu plantar uma jaqueira, eu vou ter que colher jaca. Vocês já viram uma mangueira cheia de jaca? Ou uma jaqueira cheia de manga? Não, a jaqueira dá jaca. E a mangueira dá manga. Ah, isso é óbvio, Glauco. Não, mas tem gente que está esperando a jaca no pé de manga. E tem gente que está esperando manga na jaqueira. Espere sentado, viu? Ou então deitado, tire uma madorna, né? Um cochilozinho, né? Porque o negócio é sério. Então vamos parar de ver o inimigo no outro. E vamos vencer esses inimigos externos. Por quê? Como é que a gente vence o inimigo? Transformando ele em nosso amigo. Aí é que está o grande desafio. É eu ser espírita e ter um amigo protestante, evangélico. É eu ser de esquerda e ter um amigo de direita. É eu ser ateu e ter um amigo católico. Por que não? É eu ser branco e ter um amigo negro. É eu ser heterossexual e ter um amigo homossexual. Por que não? Então a gente tem que acabar com esses rótulos que muitas vezes vêm acompanhados de pré-julgamentos, de pré-conceitos. Já pararam para perceber a palavra pré-conceito? É um conceito prévio. Então eu nem conheço o outro e já faço... E não fui com a cara de fulano. Por que não foi com a cara de fulano? Foi o que fulano fez contra você. Ah, meu santo não bateu com o dele. Que conversa, minha gente. Pelo amor de Deus. Que história é essa de santo, né? Então veja o seu inimigo como um amigo. Como eu falei, a gente tem muito que aprender com os adversários. É aquilo que eu falei, a crítica construtiva. Imagine se eu terminasse aqui a palestra, todo mundo, foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. Sim, mas eu quero melhorar a minha palestra. Diga aí alguma coisa que eu possa melhorar, e aí eu vou ouvir para melhorar, para aperfeiçoar o meu trabalho. Isso é muito importante. Agora, nem todo mundo sabe ouvir crítica, né? E aí vem os melindres, que é uma coisa que não tem no centro espírita, né? Melindre não tem, graças a Deus, né? Remédio amargo para curar mais rapidamente. Olha aí, às vezes tem gente que foge, né, desse remédio, né? É uma cirurgia, é uma vacina. Dói ou não dói? Geralmente dói, mas é necessário para o seu bem. Tem vacina que dói mais, tem vacina que dói menos, tem medicamento que dói mais, tem medicamento que dói menos, tem cirurgia que dói um pouquinho mais a recuperação, outras nem tanto. Mas é um remédio que a gente tem que usar para evoluir, para crescer. E aí, olha aí a frase de Sócrates, que eu já tinha dito, e vou dizer agora de maneira completa, né? Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. E como tem gente, né, que acha que sabe muita coisa. São os arrogantes, os vaidosos, né, os orgulhosos, os prepotentes. E aí fazem uma pergunta que eu acho terrível. Você sabe com quem está falando? Eita, meu Deus do céu, né? Essa é clássica, né? Do orgulho e da vaidade. E aí tem uma palestra antiga do Mário Sérgio Portela que ele coloca justamente a gente no bolso, né? Quando ele diz, o que é que você é no universo? Você está num país, dentro de um planeta, dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, entre tantos bilhões de galáxias. Então, quem é que você é? Então, a gente tem que ver como nós somos pequenos diante desse todo. Mas a maioria das pessoas nem observam o céu estrelado, né? Quem aqui observou a lua hoje, as estrelas, né? É tão importante a gente admirar esse infinito e entender que nós somos pequenos, ter humildade, né? Para perceber isso, que a verdade ela é relativa. Olha aí, o conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto. O sujeito capta o objeto. Se a imagem coincide com a do objeto, é uma verdade. Se a imagem não coincidir, é um erro. E aí vem uma lenda bem interessante que fala sobre isso. Como cada pessoa pode ver uma mesma verdade de uma maneira diferente. Vamos explicar isso aí. Olha que imagem linda, não é? Quem já viu um elefante de perto? É lindo, né? Um elefante. Eu já dei de comer ao elefante, é lindo. E aqui são alguns sábios cegos. Ok, observe, está de óculos escuros, porque eles são cegos. Vocês conhecem essa história? Prestem atenção. Sempre gosto de contar algumas histórias. Numa cidade da Índia, viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas os consultavam. Embora fossem amigos, havia certa rivalidade entre eles, que discutiam sobre qual seria o mais sábio. Isso me faz lembrar a história dos discípulos. Lembra de Jesus? Queriam saber quem era o maior, né? E Jesus falou que o maior é aquele que se fizer o menor.
Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, como a gente perde tempo, né? Buscando saber a verdade, discutindo o sexo dos anjos, né? O 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna na montanha. Sempre tem alguém que se melindra, né? Fica com rancor, com raiva, mimimi e vai-se embora, né? Desaparece do centro, desaparece da igreja, desaparece dos amigos, né? Disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas a verdade da vida. É interessante isso, né? Como às vezes o cego ele enxerga melhor do que a gente. Já pararam para perceber isso? Eu tive um amigo deficiente visual, né? Um senhor de idade, que ele desejava fazer a campanha do quilo. Vê que coisa linda, né? E a gente, às vezes, na juventude, sem deficiência física, a gente tem preguiça de fazer a campanha do quilo. E eu fui lá, jovem, né? Na época eu tinha uns 18 anos de idade, e ia lá de manhã cedo, antes de ir para o centro, pegar ele em casa, levar ele para o centro, e fazia a campanha do quilo do lado dele. E ele chamava lá, ajudava, carregava o peso, fazia junto comigo. Foi uma caridade que eu fiz e que eu aprendi muito. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente é o primeiro beneficiado, né? E aí você vê, poxa, quando a pessoa quer, com determinação, não tem obstáculo, né? O limite somos nós que criamos. A gente precisa superar certos limites, são criados por nós. Então, esse homem cego, esse 7º sábio, ele resolveu morar sozinho. É mais fácil, né? Tem gente que mora sozinho, é ótimo, né? Aí faz tudo que quer, a casa é uma bagunça, né? Porque ninguém dá para reclamar, né? Disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor, não é isso? Então, geralmente, o cego ele tem uma sensibilidade maior em outros aspectos. Os outros sentidos dele acabam desenvolvendo mais, né, para compensar a limitação. E, em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais, vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem. Parecem paredes. E aí outro cego, ouvindo isso, falou: que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia as orelhas do elefante. Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês estão completamente errados. Irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo aos gritos os 6 sábios. É interessante, né? Como às vezes a gente quer ganhar no grito. Já pararam para perceber isso, né? Quando a gente ama alguém, a gente fala baixinho, não é? Meu lindinho, minha lindinha, né? E é tudo animal pequenininho, já perceberam? Minha gatinha, não é? Oh, meu bebezinho, né? Agora, quando está discutindo, vai para lá! Seu cachorro, né? Vai para lá, sua vaca. Aí começa os animal grande, né? Gritando, né? Porque está distante, né? Você pode estar do lado da pessoa, mas está gritando. Por quê? Porque emocionalmente você está distante dela, não é? E você pode estar longe, falando via Skype, né? Via telefone. E é a coisa mais linda do mundo, meu Deus, né? Aquela vozinha de menininho, porque eu amo tanto, né, papai? É, mamãe? É, chuchu? Aí começa as coisinhas. Cada um que tem uma coisa mais vida, né? É amor, oh, meu Deus, é a coisa mais linda. Mas quando está discutindo, sai de baixo, né? É grito, né? Então debate às vezes no grito. E aí veio o 7º sábio para resolver essa charada. Até que o 7º sábio cego, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Observe as mensagens subliminares, tá? Depois leiam de novo essa mensagem. Observe quem foi? Uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante.
Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam o quê? Certos e enganados ao mesmo tempo. Vê que coisa interessante. Não é lindo isso? Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Isso é uma lenda hindu que está no livro de Aletrian, Contos e Histórias. Não é linda essa história, gente? Maravilhoso, né? E aí a gente vê que a maioria das pessoas são o quê? Egoístas, egocêntricas. Elas acham que são donas da verdade, é o meu ponto de vista, é o que eu penso. E aí Buda fala que a gente precisa deixar a ilusão do mundo e entrar no estado de nirvana e começar a combater o interesse pessoal e começar a entender o interesse do grupo. Você não pode querer só o benefício para você. Você tem que entender que você vive numa sociedade e que você tem que aprender a ceder, a compartilhar e entender que nem sempre você está sempre certo. Nem sempre o outro está sempre errado. Às vezes a gente pode errar. Nós somos seres falhos. Nós somos seres humanos e cometemos erros. Então a gente precisa aprender a admitir os erros. E às vezes é importante ceder. E aí hoje em dia se fala muito. Você prefere ter sempre razão ou ser feliz, né? Eu prefiro ser feliz. Então mesmo que no fundo eu acho, não, estou com a razão. Mas tá bom, tá certo. Pronto, parou a briga, né? Já diz o ditado. Quando um não quer, como é? Dois não brigam. Ah, Glauco, mas ele estava tão estressado, o problema dele. Olha, gente, uma coisa maravilhosa é a paz, não é? Se você conseguiu conquistar a sua paz, você vai deixar que o outro tire a sua paz? Só se você quiser, porque a paz é sua. Eu posso gritar, eu posso xingar, e aí, ó, tudo que eu passo para você, volta para mim. Então, se eu digo que você é feia, eu estou dizendo que eu sou feio. Se eu digo que você é chato, eu que sou chato. Então volta. Você só aceita um presente se você quiser. Olha, eu comprei aqui esse presente para você. Ah, não quero não, obrigado, Glauco. Pronto. Não quis, não aceite. Não aceite o que os outros têm para dizer para você. Nem sempre é verdade. E aí é importante você se colocar, se posicionar e dizer, olha, não aceito isso que você está me dizendo. Ah, Glauco, que grosseria. Grosseria nada. Eu estou colocando o meu limite. Porque tem gente que gosta de botar você para baixo. Já percebeu isso? Tem gente que tem prazer e às vezes nem percebe. E aí precisa tomar um remédio muito importante chamado Simancol. Vocês conhecem? Simanque. Acorda para Jesus. Desperta. Porque tem gente que quer ser sua balança. Já percebeu isso? Glauco, tu estás mais gordo. Eu tenho balança em casa, meu filho. Não precisa dizer que eu estou mais gordo, mais magro. A balança é que vai dizer. Depende do referencial. Então, comparado com o Glauco 10 anos atrás, eu estou mais gordo. Mas comparado com o Glauco do início do ano, eu posso estar mais magro. Nem que seja meio quilo, né? Mas pode ser que eu esteja mais magro. Então, vamos ser felizes com as pequenas vitórias. Ah, Glauco, estás tão magro, estás doente, estás acabado. Vixe, Maria, nada disso. Eu estou ótimo, eu fiz uma reeducação alimentar, reduzi alguns pesos. E qual é o problema? O que é que isso tem a ver com você? E aí, tá, Glauco, que grosseria. Grosseria não, grosseria é sua de dizer isso para mim. Me respeite. Então, às vezes, a gente precisa se colocar que a gente precisa se defender, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas pensam que ser bom é ser besta. Já perceberam isso? Ah, Glauco é espírita. Glauco é palestrante. Então, eu vou dar na cara dele. Ah, coisa linda, meu irmão. Nada disso. Nem venha para cima de mim. Então, a gente tem que aprender a se colocar. Se dar ao respeito. Tem gente que às vezes se admira, assim, Glauco, como é que tu consegue? Sem problema. Eu consigo entrar e sair nos ambientes e consigo ter o respeito daquelas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe se comportar. A gente tem que saber ter esse bom senso, né, gente? Supressão do eu. Existe isso, gente? Como é que a gente vai suprimir o eu? Que eu é esse? É o ego, né? A gente precisa descartar a pequenez da individualidade e expandir a percepção além do sensível, ou seja, olhar além do que é visível aos olhos. E aí eu gosto muito da frase que está no Pequeno Príncipe, lembra? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, não é lindo? Então na Terra, gente, tem bilhões de habitantes. Quantos habitantes tem no planeta? Mais de 7 bilhões, não é isso, gente? É gente ou não é? É muita gente. Por que somente nós estamos com a razão? É muita pretensão, né? Vocês já pararam para pensar 7 bilhões de pessoas e você acha que é o dono da verdade? Coitado. Uma boa pergunta. Como Cristo agiria em tal situação? Então, quando a gente tiver em dúvida como agir,
O que é que a gente tem que fazer? Consultar Deus, a nossa consciência, a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. E pensar como é que Jesus agiria nessa situação. Olha aí o que eu falei, né, de Freud, né? Quem me conhece sabe, recentemente eu acabei de concluir, né, o curso de psicanálise, né, me tornei psicanalista, e a gente estuda bem isso, né, o id, o ego, o superego. Então o id, ele diz o quê? Eu quero agora, é o lado mais instintivo da gente. O superego, ele dá um freio, é melhor não. E o ego faz a gente raciocinar. Agora é uma boa hora? Então a gente vem para o centro, aí chega naquela lanchonete, aí vê aquelas comidas gostosas. Aí o id, não, eu quero agora, eu quero comer tudo isso. Aí o superego, não, melhor não, o que é que vão achar da gente? Vão falar o que da gente? Vão dizer que a gente está com morta-fome. Aí vem o ego, será que agora é uma boa hora? Então eu quero comer 3 fatias de torta, não, vou comer só uma, né? Então ele vai ali mediar, ele é o mediador. Deu para entender bem? Purificando o julgamento. Quem conhece a história da mulher adúltera, todo mundo conhece, né? É linda essa história, né? A mulher foi pega em adultério e pela lei de Moisés deveria ser apedrejada. E o que foi que Jesus disse? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, quem foi que ficou? Ninguém. Quem foram os primeiros a ir embora? Os mais velhos, cheio de pecado, né? Quanto mais velho, mais pecado, meu filho. Faz parte da vida, né? Vivendo e aprendendo com os erros e com os acertos. A sós disse a mulher, vai, não peques mais. Ficou só Jesus e a mulher. E ele disse o que a ela? Vá, se ninguém lhe julgou, também não vou lhe julgar. Vai, não peques mais. Então, isso daí, gente, é o princípio de quê? De uma virtude muito importante. Como é o nome dessa virtude? Podem falar. E o que é a indulgência? Conseguem ler ali? Para que condenar, né, gente? Como é que eu vou condenar uma coisa que o outro está fazendo se eu também faço? Eu não posso condenar nos outros aquilo que temos em nós, né? A gente precisa entender isso. Olha aí a passagem, né, que ele escreveu na areia, né? A mulher aqui adúltera e as pessoas querendo apedrejar. E ele fez o quê? Levou as pessoas a refletirem, né? A cena de um filme tentando retratar esse momento. E aí o Espírito Emmanuel escreveu um livro maravilhoso. Quem puder, compre e leia esse livro, gente. Fonte Viva. São várias mensagens pequeninas, mas profundas. Porque um bom espírito, ele consegue dizer muita coisa em poucas palavras. Já perceberam isso? Eles são concisos. Pode ter gente que fica enchendo linguiça, né? Prolixo, né? Aí já diz o poema, né? Prolixo, pro lixo. Então, pro lixo, vai pro lixo. Porque você tem que ser conciso, né? Vocês gostam, né? Habituamos-nos a procurar o melhor. Isso está lá no livro, tá? Buscando bagatelas, perdemos o ensejo de grandes realizações. Quantas vezes a gente perde tempo, tempo vale ouro, discutindo qual é o melhor fazer, fazendo planejamento. Já perceberam isso? Planejamentos, conversas. Não, a gente pode fazer assim, não, vamos fazer assim, não sei. Mas vamos fazer. Se for assim, se for assado, não importa. Tem gente que fica perdendo muito tempo, né, discutindo. Nos centros espíritas, trabalhadores valiosos são relegados ao abandono por terem pequenos defeitos. Olha aí o julgamento dentro do centro. Ah, não, ele não é capaz de fazer isso não, porque ele tem esse defeito. Minha gente, a gente tem que dar oportunidade de trabalho a todos. Quem somos nós para julgar? Então, não é porque eu sou palestrante que eu sou melhor, não. Eu também tenho meus defeitos. E às vezes a pessoa fica, Glauco, dando palestra? Sim, qual é o problema? Não sou perfeito porque estou dando palestra, não sou perfeito porque eu sou médium, eu não sou perfeito porque eu sou passista, eu não sou perfeito porque eu estou fazendo um trabalho voluntário. Ao contrário, eu estou fazendo esse trabalho para me melhorar. E eu tenho consciência disso, isso é que é o mais importante, né? Os condenados à estagnação foram mal amados. Está no livro, tá? Fugir das frases, não suporta aquele sujeito. Olha, coisa horrível, né, gente? Com aquele, nada feito. É inútil perder tempo. Já tentei de tudo. Muita gente diz isso, né? Eu já fui na macumba, já fui no candomblé, já fui na ubanda, já fui no tarô, já fui não sei onde, já fui um monte de coisa e não tem mais jeito para mim. Minha gente, não desista. Acredite. Né? A gente não pode perder a esperança. Pensar, a Deus tudo é possível.
Então está na Bíblia, né? Nada é impossível para Deus. Cadê a nossa fé? Não vamos perder a esperança. E a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. Então, evitem dizer isso. Não suporto tal pessoa. Não, vamos aprender. Às vezes tem uma palestrante que a gente não gosta muito, né? Você tem que ouvir 1 hora de palestra daquele palestrante, né? E aprender a ouvir, a tolerar, não é? Paciência. Amar os outros é chamá-los à vida. Olha que coisa linda, né? Que Emmanuel diz. Então, o verdadeiro amor faz o outro despertar. Como diz nossos irmãos protestantes, né? Acorda para Jesus. Conclusão, suprimamos o julgamento apressado das pessoas e das coisas. Talvez tenhamos tentado todos os sistemas e todos os métodos. Que tal verificarmos também se amamos gratuitamente o nosso próximo, sem esperarmos qualquer tipo de recompensa? Não é lindo, gente? Essa reflexão que Emmanuel traz no livro Fonte Viva. Então, vamos acabar com esse julgamento apressado de pessoas e coisas. Porque a maioria das pessoas julgam o livro pela capa. Já perceberam isso? E aí a gente lembra do ditado, nem tudo que reluz é ouro. Quantas vezes aquela pessoa tão bonita, né? Mas menina, ela era tão bonita... E foi a que mais aprontou, né? Mais fez coisas ruins com você. E aquele rapaz tão bonito, tão bem vestido, quando vê era um ladrão, né? E fez alguma coisa errada com você. Então, não vamos julgar pela capa. E aí a fonte, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Fonte Viva de Emmanuel, tá? Eu trouxe aqui umas frases que eu deixei para o final, tá no meu celular, para a gente refletir. De vários pensadores falando sobre o julgamento. Aristóteles, vocês conhecem Aristóteles? Ele disse assim: a base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a aplicação da justiça. Por que eu acho importante isso daqui? Porque Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, mas claro que, no contexto atual que a gente vive, é necessário que haja a figura do juiz, porque a gente comete coisas erradas e a gente tem que ter alguém que saiba julgar e dar a condenação quando necessária. Mas é uma pessoa que estudou para isso, né? Existe todo um sistema legal para isso. Então, Aristóteles já falava sobre isso, que uma sociedade ela precisa ter a justiça. E é necessário que alguém, né, saiba utilizar da lei de maneira neutra, né? Porque, como diz, a justiça é cega. Infelizmente, na prática, não é bem assim, né? Pouco importa o julgamento dos outros. Quem falou isso foi Dalai Lama. Eu gosto muito dessa frase. Prestem atenção. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente, simplesmente, ser autêntico e verdadeiro. É o que eu procuro ser. Eu sou único, eu sou autêntico, eu sou como sou. Eu não posso me adaptar a você para lhe agradar. Você que tem que se adaptar a mim, se você quer ser meu amigo. Imagine, ele gosta de uma pessoa assim, eu vou ser assim para ele, mas ele já gosta de uma pessoa assada, eu vou ser assado para ele, então eu vou ter múltiplas personalidades. Não pode. Eu sou assim, mas fulano não gosta de você sendo assim. Problema de fulano, não é não? Às vezes a gente quer agradar a todo mundo e aí fica frustrado, porque nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Ou seja, pare de pensar tanto no que os outros vão falar. Às vezes a gente deixa de fazer coisas com medo do julgamento dos outros. É ou não é, gente? Quantas vezes a gente faz isso, né? Mas o que será que vão dizer de mim? Problema. A gente não pode se importar com o julgamento dos outros, com o que dizem da gente. A gente não tem esse controle. A gente precisa entender que a gente não pode controlar tudo, não é? A gente não vai conseguir satisfazer a todos. Então, seja você, seja autêntico, seja verdadeiro. E aí, outra frase de Martin Luther King. Cada dia é o dia do julgamento. E nós, com nossos atos e nossas palavras, com nosso silêncio e nossa voz, vamos escrevendo continuamente o livro da vida. A luz veio ao mundo e cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Portanto, a mais urgente pergunta a ser feita nesta vida é: o que fiz hoje pelos outros? Não é lindo, gente? Todo dia antes de dormir, a gente deve fazer uma análise. O que é que você fez de bom no dia de hoje? O que é que você fez de ruim no dia de hoje? Está lá no Livro dos Espíritos, lembra?
Lá, quem diz isso é Santo Agostinho. Ele diz que fazia isso quando estava aqui na Terra, encarnado, e em espírito dá esse conselho. Então a gente precisa perceber o que é que a gente está escrevendo nesse livro da vida. Guimarães Rosa disse assim: quem sabe direito o que uma pessoa é, antes sendo, julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Não é interessante isso? A gente geralmente julga a pessoa pelo que ela fez no passado. Ou seja, a gente não admite que a pessoa pode modificar. A gente tem que acreditar na mudança do outro, porque nós estamos constantemente modificando, não é isso? E por último, Paulo Coelho diz assim: uma coisa é você achar que está no caminho certo. Outra é achar que o seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe da sua própria dor e renúncia. Você sabe o que levou essa pessoa a cometer esse ato? Você está usando os sapatos que ele usa? Você sabe da história de vida dele? Então quem é você para julgar? Você sabe da sua história de vida. Ah, mas eu não faria isso. Será? Será que se você tivesse a vida que ele teve, você não faria até pior? Então não julgue. O caminho é seu. Respeite o caminho do outro. Cada um segue por um caminho. E no final a gente vai se encontrar. Uns pegaram um caminho mais longo, outros pegaram um caminho mais perto. Mas um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Vamos acreditar, vamos construir um mundo melhor. Que a paz de Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Muito obrigado.